Boa tarde, irmãos. Pastor Júnior aqui mais uma vez com vocês. Numa segunda-feira bem quente de setembro, hoje dia 20. E mais uma vez aí contente de estar com os irmãos aí, fazendo o nosso Pão das Três, o nosso culto diário, né, desde março do ano passado. Já voltamos aí às nossas atividades presenciais, tem sido uma alegria muito grande poder ir para a igreja, encontrar com os irmãos, poder conversar ali brevemente com alguns, ouvir toda a igreja cantando, e tem sido uma alegria. A gente ainda mantém, né, o nosso Pão das Três por mais um tempo, a gente ainda não sabe exatamente quanto tempo, mas o Pão das Três ele veio para atender essa necessidade, né, durante o período da pandemia de afastamento social. Mas agora, né, as necessidades são outras, a gente tem procurado voltar aí pouco a pouco às nossas atividades presenciais, e as nossas atividades online elas vão diminuindo, quem sabe até zerarem, né? Até acabarem aí dentro de algum tempo, e a gente voltar aí a nossa vida tranquila e normal com as nossas atividades, tá bom? Deus abençoe a vida dos irmãos, já temos aí uma boa turminha conosco, participando, já aparecendo aqui para minhas carinhas, né? Eu estou vendo aqui a câmera frontal hoje. Vou ter alguma dificuldade para identificar os pedidos de oração que aparecerem aí ao longo do nosso Pão das Três, mas fica sempre aquele nosso compromisso de lembrar, né? Dar uma olhadinha também e orar pelos pedidos, e se for o caso, acrescentar na nossa lista de oração também. Então, Deus abençoe a vida de todos. Boa tarde aí, tem alguns dando aí boa tarde aí. Então, Deus abençoe a todos, que Deus continue derramando as bênçãos dele sobre a vida de todos nós. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais uma tarde, ó Deus, de Pão das Três, em que estamos juntos, em que vamos ler, ó Deus, a Tua Palavra, em que vamos juntos cantar, em que vamos também orar, ó Deus, buscando ao Senhor, como estamos fazendo agora. Temos a certeza de que o Senhor nos ouve, e oramos, ó Pai, confiados, ó Deus, nos méritos, na graça e na misericórdia do Teu Filho Jesus Cristo. Ele mesmo nos pediu, nos ordenou que orássemos, e disse também que tudo aquilo que pedíssemos ao Deus em Teu nome dele, crendo, nós receberíamos. Mas pedimos também que o Senhor nos ensine a orar, que o Teu Espírito Santo também nos use no momento da oração, para que peçamos, ó Deus, aquilo que está de acordo, ó Deus, com a Tua vontade, e coloque também nos nossos corações a humildade suficiente para reconhecer que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e que, ó Deus, não temos a capacidade, ó Deus, de conhecer todas as coisas que estão à nossa volta, e muitas vezes nem mesmo dentro de nós. Por isso, confiamos no Senhor, que conhece, sabe e controla e é soberano sobre todas as coisas, e as nossas vidas estão nas Tuas mãos, para o Seu uso, para a Sua honra, para a Sua glória, e para que também tenhamos comunhão com o Senhor. Fica conosco durante mais um Pão das Três, nos ensinando um pouco mais da Tua Palavra e nos abençoando conforme a Tua vontade. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Bom, hoje eu chamei aí a gente está já há muito tempo, né? Quase lá desde o comecinho, né? A gente dá títulos aí pro Pão das Três, então não foi diferente hoje, né? Ultimamente eu estou até usando uns títulos aí um pouco mais longos do que eu costumo usar. Esse de hoje eu extraí do versículo 4 do capítulo 9 de Jó. Sábio de coração e poderoso em forças. Esta palavra não é uma palavra a nosso respeito. Quem é sábio de coração e poderoso em forças, aqui nesse caso, né, é Jó louvando a Deus pela sua sabedoria e pelo seu poder, né, pela sua onipotência. Tá? Devemos ser sábios de coração também? Sim, aprendendo com Jesus. Poderosos em forças, em obras também, não é? Mas isso aqui é especificamente um louvor e uma constatação de Jó em relação ao próprio Deus. Aí hoje eu lembrei também, olha que engraçado, acabei de ler o cântico e lembrei acabei de ler o texto bíblico e lembrei de um cântico que, eu não sei se eu posso dizer que é antigo, né? Mas que a gente cantava bastante na época que eu me converti também.
Então, sei lá, um cântico que tem talvez mais de 30 anos aí, eu acho ele muito bonito. A melodia dele é bonita, a mensagem dele também é bonita. Não está baseado em Jó, né? Está mais baseado num salmo, mas ele tem muito a ver com o que a gente vai compartilhar um pouquinho hoje, tá? Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? A força, a proteção, Ele é a fonte de libertação. Aos que confiam no Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? Ensina-me a lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. A força e proteção, Ele é a fonte de libertação. Aos que confiam no Senhor. É isso aí, quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? É força e proteção, ela é a fonte de libertação para os que confiam nele, né? Para os que confiam no Senhor. É um pouquinho do que a Marília está falando aqui. Eu acho que sou antiga, pois conheço também. A Marília conhece tudo, essas coisas, né? Ela sempre comenta. Né, Marília? Esse cântico aí a gente cantou bastante também, né? Eu acredito que você também tenha cantado. Num tempo que nós não nos conhecíamos e cantávamos esses cânticos aqui em lugares muito diferentes, mas pensávamos da mesma forma. Tá? São cânticos bonitos, né? Eu gosto de cantar porque eles têm melodias simples, diretas, eles estão muito baseados, né, na Bíblia, né? Expressões como essas, por exemplo, né? Quem é Deus acima do Senhor? É uma coisa muito presente nos Salmos, né? Principalmente dentro de um contexto de idolatria, e eles estão questionando, não existe outro Deus, nem existe, o Senhor é Deus, é só Ele e acabou. Quem é rocha como nosso Deus? A ideia de Deus como a rocha de Israel era uma ideia muito forte, né, dentro do coração dos judeus, né, dos hebreus, na verdade, né? A força e proteção, a fonte de libertação. Então todas essas ideias elas são muito bíblicas, né? Muito encaixadas no Antigo e também no Novo Testamento, né? Na Bíblia de uma forma geral. Então vamos lá? Hoje a gente vai dar uma olhada num capítulo relativamente longo do livro de Jó. O livro de Jó continua tendo aí os seus desafios de interpretação. Como a gente disse, um dos problemas de interpretar o livro de Jó é que você não dá para olhar para os amigos de Jó como estando completamente errados naquilo que eles dizem. E nem o próprio Jó. Eles falam muitas verdades, eles falam muitas coisas aproveitáveis. Mas qual que é o grande problema dos amigos de Jó? E a gente só viu, ele faz um pouquinho do Bildade, né? Ainda vamos chegar no Zofar e no Eliú lá na frente ainda. Nem sei se vai dar tempo, né? Não sei quanto tempo o Pão das Três vai durar. Eu acho que não vai dar para acabar o livro de Jó. Mas tudo bem, a gente vai devagar, vamos caminhando. Estou dizendo isso porque provavelmente a gente não vai chegar no Eliú. Mas o que acontece? Eles não têm uma visão completa das coisas. Eles não sabem de verdade o que está acontecendo com Jó. Então a gente já viu Jó sendo acusado de não seguir a tradição dos antigos, dos pais. A gente já viu Jó sendo acusado de reclamar da vida à toa, porque
ele foi a vida inteira cercado de bens e ele sabe que a vida podia ter sofrimento e ele deveria ter se preparado espiritualmente para passar por essa fase sem se queixar, sem reclamar. São coisas que eles dizem, né? Então, o preparo espiritual é importante, o apego ao ensino dos antigos também, né? Que foi o nosso último encontro. Só que qual que é o problema deles? Mais uma vez, eles têm uma visão muito parcial, né? Eles não conseguem enxergar tudo o que está acontecendo. Eles não sabem que Jó está no meio de uma luta muito maior, em que o diabo está tentando provar para Deus que Deus não é amado voluntariamente, de verdade, pelas pessoas. A gente que conhece a história sabe que o diabo perdeu a aposta. Como eu já disse aqui várias vezes, quem fez a aposta foi o diabo. Deus não joga dados. Deus não faz apostas. Ele sabia muito bem quem era Jó e por isso ele permitiu todas essas coisas. Se fosse qualquer outra pessoa, ele teria talvez blasfemado e negado, mas Satanás, digamos assim, escolheu a pessoa errada para testar, né? Porque escolheu um homem muito firme, né? Outra coisa que a gente tem dificuldade para entender no livro de Jó, e eu estou procurando mostrar, é de achar que o fato de Jó reclamar da vida e de Jó expor a dor dele de uma forma tão aparentemente exagerada é uma forma de blasfêmia, de desonra ou de fraqueza espiritual. Mas não é. Não é. Jó já está ensinando logo de cara para a gente uma coisa muito importante, que a nossa espiritualidade, né, a espiritualidade contemporânea, abandonou, que é o quê? A gente aprender a expressar diante de Deus, principalmente, primeiramente e unicamente, exclusivamente e finalmente, as nossas dores e tudo aquilo que a gente está sentindo. A gente é ensinado a esconder e a maquiar diante de Deus aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está sentindo. Então, as nossas orações muitas vezes são tentativas de tentar esconder, né, do próprio Deus, tentativas de esconder de Deus o que a gente está sentindo. E Jó não pensa assim, e ele não nos ensina assim. Ele tem coragem de derramar, de colocar a queixa dele diante de Deus. Aí você vai dizer assim, pastor, mas ele não está reclamando com os amigos dele? Não, ele não está reclamando com os amigos dele. Jó está olhando para Deus, ele tá tentando entender por que está acontecendo aquilo com ele. E os amigos dele estão fazendo acusações, mas o diálogo de Jó não é em primeiro lugar com os amigos, o diálogo de Jó é um diálogo com Deus. Então Jó ensina a gente que quando a coisa não está boa, a gente tem que aprender, temos que aprender, né, nós, a nos colocarmos de verdade diante de Deus, sem reservas, e dar nome para tudo aquilo que a gente está sentindo, para tudo aquilo que a gente está pensando. E entregar para Deus, e colocar nas mãos de Deus. Jó nos ensina isso. Então, a gente ainda tem uma dificuldade porque a gente aprendeu a querer enganar Deus. A verdade é essa com as nossas coisas. A gente quer esconder até do próprio Deus o que a gente está pensando e sentindo. E a gente não pode. Mas a gente perde muito quando a gente não tem essa coragem de Jó, de abrir a boca para queixa, para reclamação, tá? Mais uma vez é diante de Deus, tá? Hoje tem gente que reclama, usa rede social, faz isso diante de pessoas que não são confiáveis, fazem isso em momentos inapropriados, né? Há a hora certa também para fazer essas coisas. Agora, diante de Deus, em oração, com sinceridade, você pode e deve fazer isso sempre. Então a gente aprende isso com Jó, tá? E aí os amigos lá estão lá cutucando Jó, né? Falando algumas coisas que são verdade, mas de uma forma assim muito parcial. O que a gente vai ler hoje é Jó louvando a Deus no meio da sua miséria. Mas louvando de um jeito interessante. Por que ele está louvando? Ele está louvando a Deus e adorando a Deus pelo seu poder, pela sua sabedoria, mas sabendo e pensando que ele está sendo alvo dessa sabedoria divina e está sendo alvo dessa força, desse poder de Deus, que o poder que Deus tem, de, se Ele quiser, de esmagar a gente, fazer a gente virar pó, né? A gente voltar a ser pó. Ele nos fez do pó e Ele pode nos fazer voltar ao pó, né? Ele nos faz voltar ao pó, né? Então,
É isso que a gente vai ver um pouquinho hoje. Então, mais uma vez, sábio de coração e poderoso em forças é um elogio, é um louvor que Jó faz a Deus. Ele não está falando de si mesmo, nem de nenhum homem, e não está falando dos seus amigos. Ele está dizendo, o Senhor é sábio e poderoso, e o Senhor sabe o que está fazendo, porque eu sou pó, o Senhor deve ter bons motivos para estar fazendo isso comigo. Eu não consigo entender quais são. Aí, em algum momento aqui da leitura você vai ver, Jó se justifica diante de Deus com uma coragem, assim, eu diria até invejável, não é? Ele tinha condições, conhecendo um pouco de si mesmo, de fazer uma declaração tão corajosa diante de Deus, e ele fez. Então vamos tentar aprender um pouquinho com Jó hoje, lembrando que Jó está no meio da confusão, sem saber o que está acontecendo, e ele é o maior prejudicado, na verdade ele é o único prejudicado dessa história toda, não é? Porque ele tem que sofrer, ainda tentar dar satisfações e tentar explicar para os outros o que está acontecendo. É uma situação muito difícil, né? Então Jó respondeu e disse. Então ele está respondendo para o Bildade, mas Jó na verdade está falando com o próprio Deus, ele está dialogando com Deus. Na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Pergunta retórica. O homem não consegue se justificar diante de Deus. Sabe quando você pega seu filho fazendo uma besteira e ele diz assim, não pai, mas foi porque meu amigo pediu, não, mas foi porque, não, mas eu não vi. Não tem. O homem não consegue se explicar, se justificar diante de Deus. Jó sabe disso. Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ou seja, se você entrar num bate-boca com Deus e Deus te fizer 1000 perguntas, 1000 acusações, digamos assim, você não vai conseguir rebater uma só sequer. Então já sabe que está numa situação difícil. Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele teve paz. Que é aqui de onde brotou o título do Pão das Três de hoje, né? Ele é sábio de coração, ele sabe tudo, ele é poderoso para fazer o que quer. E quem já endureceu, quem já tentou lutar contra ele, teve sossego? Ninguém, não é? Todos aqueles que se opuseram a Deus ao longo da história foram esmagados, foram exterminados. Basta ler a Bíblia, basta ver aqueles que se tornaram arrogantes, né, pretensiosos diante de Deus, a começar pelo próprio diabo, expulso do céu, né, foi condenado a ser um vagante aí pelo universo, sem paradeiro, sem uma missão definida, né? Um perturbado, um atormentado pela eternidade, e já sabe que os dias dele estão contados e que ele vai ser colocado numa cadeia para grande sofrimento, e infelizmente acompanhado inclusive por seres humanos que seguiram a sua vontade ou se entregaram ao pecado. Ele é o que transporta as montanhas, sem que o sintam, e o que, no seu furor, as transtorna, as vira de cabeça para baixo. O que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. O que fala ao sol e ele não sai, e cela as estrelas. O que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. O que faz a Ursa, que é uma estrela, e o Órion, outra estrela, e o Sete Estrelo, outra estrela, e as recâmaras do sul. O que faz coisas grandes que não se podem esquadrinhar, e maravilhas tais que não se podem contar. Eis que passa por diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante mim e não o sinto. Eis que arrebata a presa, quem lhe a fará restituir? Quem lhe dirá, que fazes? Então, só ficando nesse versículo, aqui no versículo 12, então entre o versículo 5 e o versículo 12, olha a riqueza das palavras de Jó, e olha a profundidade da teologia e da compreensão de Jó. E se a gente imaginar que Jó pode ter sido escrito no tempo dos patriarcas, ou até pelo próprio Moisés, no tempo de Moisés, é um livro de uma teologia absurda, absurdamente profunda. Porque olha só o que ele está dizendo, eu vou tentar explicar para vocês.
Primeiro ele começa falando a respeito da grandeza de Deus. Ele fez as maiores coisas do universo. Ele fez o sol e controla o sol, ele fez as estrelas e controla as estrelas, ele fez as montanhas e controla as montanhas, ele pode até acabar com as montanhas de um instante para o outro se ele quiser. Ele passeia porque ele é muito maior do que todas essas coisas. Depois, ele vira o argumento dele para dizer o seguinte: ao mesmo tempo em que ele é tão grandioso, ele consegue se esconder de uma forma que eu não vejo. Ele controla as coisas de um jeito que eu não consigo perceber. Né? Ele tá aqui conosco o tempo todo, passando, ele até diz até assim, né? Passando diante de nós, e nós não percebemos e não sentimos. Então, as duas coisas, quando se trata de Deus, elas são absolutamente possíveis. Isso é fruto da sua sabedoria e também do seu poder. Tão grandioso e também invisível. Pastor, Deus é invisível? Sim, Deus é invisível, a Bíblia diz isso. Mas Deus também é visível através das coisas que Ele criou? Sim. As duas coisas funcionam ao mesmo tempo. Olha a maneira como Jó enxerga as coisas. E ele diz o seguinte também, né? Tudo que ele pegar e capturar, ninguém pode resgatar da mão dele. Ele tomou uma decisão, ele fez algo, está decidido, está feito. Ponto. Aí ele diz assim no versículo 13, partindo dessa ideia: Deus não revogará sua ira, debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe poderei eu responder ou escolher diante dele as minhas palavras. A ele, ainda que eu fosse justo, lhe não responderia. Antes, ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz, porque me quebranta como uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Nem me permite respirar, antes me farta de amarguras. Quanto às forças, eis que ele é o forte, e quanto ao juízo, quem me citará com ele? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se reto me disser, então me declarará perverso. Ainda que perfeito, e aí Jó não está dizendo que é perfeito, mas ainda que ele fosse, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. Então olha que interessante como é que é a teologia de Jó. A teologia de Jó é muito boa, porque ele diz assim: Deus é grande porque criou todas essas coisas e ao mesmo tempo invisível está aqui. Aí ele vira, a partir dessa base, desse fundamento, ele diz assim: como é que eu vou escapar dos seus olhares? Como é que eu vou escapar da sua justiça? Como é que eu vou me justificar diante dele? Como é que eu vou ter coragem de abrir a boca diante dele? E ele vai até mais longe, ele diz assim: se eu fosse um homem perfeito, e olha que do ponto de vista humano Jó é um homem perfeito, ou foi um homem perfeito. Pastor, alguém pode ser perfeito? Jó foi. A gente tem alguns homens na Bíblia que são perfeitos do ponto de vista humano. Daniel foi, Jó foi, Jeremias, que a gente está estudando com o pastor Israel aí, nas quartas-feiras também. Homens assim, inexcusáveis. Homens que o próprio Deus diz assim: se esses homens orarem, eu sempre vou ouvir, sempre vou atender. Tá? Então esses homens são modelos, homens de modelares para nós. Ah, pastor, então quer dizer que eles não pecavam, eles não erravam? Não, erravam e falhavam. Entendam bem o que eu quero dizer. Então, ele diz assim: mesmo que eu fosse perfeito, o que eu poderia dizer diante do todo sábio e do todo poderoso? Nada. Já chega a essa conclusão que mesmo um homem que fosse perfeito, não poderia se justificar diante de Deus. Isso é muito interessante, porque a sabedoria de Deus é mais alta, mais elevada e mais profunda que a dos homens. Que a força dos homens é incomparavelmente mais fraca do que a força de Deus. A coisa é esta, versículo 22. Por isso, eu digo que ele consome ao reto e ao ímpio.
né? Matando o açoite de repente, então se ri da prova dos inocentes. A terra é entregue às mãos do ímpio, Deus cobre o rosto dos juízes. Se não é ele, quem é logo? E os meus dias são mais velozes do que um corredor. Fugiram e nunca viram o bem. Passam como navios veleiros, como águia que se lança a comida. Né? Então, Jó diz assim, mesmo que um homem fosse justo, ele não pode se justificar de forma alguma diante da sabedoria e diante do poder de Deus. E aí Jó começa a analisar, além da sua imperfeição diante de Deus, a brevidade da sua vida, como os veleiros rápidos e como as águias, né, que mergulham, né, para caçar, né? Quem gosta da natureza e dos animais sabe, né, que algumas quando mergulham elas chegam a mais de 200 km por hora, né? Quem pode escapar de uma águia, dessas maiores, né, dessas mais poderosas, né? Elas enxergam de longe um ratinho pequenino e mergulham a mais de 200 km por hora e conseguem, com uma precisão assim absurda, capturar ali a sua presa. Jó está dizendo que Deus é muito mais rápido do que isso, que a vida dele é muito mais breve do que isso, né? Do que aquele mergulho. Acabou e a vida se passou. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu rosto, tomarei alento, receio todas as minhas dores, porque eu bem sei que me não terás por inocente. Então, Jó ele está dizendo o seguinte, eu não vou conseguir escapar da ira divina, eu não vou escapar do juízo de Deus. Não adianta eu tentar fazer um esforço mental absurdo para esquecer das minhas dores, para esquecer das minhas dificuldades, porque a sabedoria e a força de Deus não me permitem. O meu próprio corpo acusa a situação que eu estou vivendo. Não há exercício físico, não há exercício espiritual, não há exercício financeiro, não há exercício familiar que tire de diante dos meus olhos aquilo que eu estou passando por esse momento. E eu, sendo ímpio, por que trabalharei em vão? Então ele começa um argumento dizendo que nem a partir da sua perfeição escaparia de Deus, e agora, imaginando que ele fosse um ímpio, alguém que cometeu um grande erro, uma grande falha diante de Deus, ele fala assim, se eu for um ímpio, então piorou, né? Minha situação está pior ainda. Ainda que me lave com água de neve, e aí a gente está pressupondo que a ideia dele é que é uma água extremamente pura, e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, num buraco, né? E as minhas próprias vestes me abominarão, a minha própria roupa vai fugir de mim por causa da minha pecaminosidade. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Ou seja, eu não posso comparar a minha relação com a relação que eu tenho com homens, porque com o homem eu converso de igual para igual, e nós dois somos colocados em juízo, em julgamento, nós vamos ser analisados, mas diante de Deus não. Não posso me colocar diante dele dessa forma. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos, porque o próprio Deus é o árbitro das situações. Tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror. Então falarei e não temerei, porque assim não estou em mim. Então Jó termina até dizendo o seguinte, se eu vier a tentar confrontar a sabedoria e a força do Todo-Poderoso, me interna porque eu perdi o juízo. É isso que Jó está dizendo, né? Se vocês me virem fazendo alguma coisa isso, vocês podem concluir que eu cheguei ao poço mais profundo da minha loucura, né? Que eu perdi totalmente o juízo. Então esse capítulo 9 de Jó é interessante porque ele é uma exaltação da sabedoria divina, que implica em que Deus fez todas as coisas, absolutamente todas as coisas, é conhecedor profundo de todas elas. Isso implica também que ele é todo poderoso, porque ele pode fazer as coisas e pode mudá-las conforme a sua vontade. E ele traz essa argumentação para a maneira como o homem deve olhar para o próprio Deus e olhar para a sua própria vida. Se ele é sábio e fez todas as coisas, eu não posso escapar aos seus olhares.
Se ele é poderoso e pode todas as coisas, não há como resistir à sua vontade. E todo ser humano que tenta argumentar com Deus e tenta confrontá-lo é um louco, né? É alguém que perdeu o seu juízo, porque pode fazer, como diz o texto aqui, né? Pode ser acusado de 1000 coisas por Deus e não vai conseguir se justificar de nenhuma delas. Pode tentar escapar de Deus, como o ratinho tenta escapar das águias, e vai ser capturado por ele em menos de um piscar de olhos. Então Jó tem essa grandeza, né? essa teologia que para mim é uma teologia tão boa e tão profunda, de dizer assim, olha a grandiosidade de Deus, fez todas as coisas, mas Ele está aqui. Não é? Ele remove montanhas, mas Ele conhece o meu coração. Ele vira uma montanha de cabeça para baixo se Ele quiser. Olha o que Ele poderia fazer com a minha vida. Então a oração de Jó é exatamente essa, né? No finalzinho aqui do capítulo 9, ele está pedindo a única coisa que ele pode, pedindo toda a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Ele fala assim, a única coisa que eu posso fazer diante de Deus é pedir que a sua misericórdia esteja sobre a minha vida e que Ele tire de mim a sua vara, né? O seu castigo, que Ele alivie a minha situação, porque eu não tenho como confrontá-lo, eu não tenho como questioná-lo, eu não tenho como ir contra a sua vontade, não tem como. Então, Jó é um homem que usa a sua finitude, as suas limitações, ele usa as suas dúvidas, ele usa as suas dores, ele usa as suas dificuldades para se aproximar ainda mais de Deus. Então a gente pode até dizer, né, que quando Deus cala o homem por sua sabedoria e quando Deus esmaga o homem com as suas forças, felizes são aqueles que aprendem a humilhar-se, né, diante da sabedoria e diante da poderosa mão do Senhor. É isso que a gente está aprendendo com Jó na tarde de hoje. Amém? Então que Deus nos abençoe. Irmãos, nós temos aí orado por diversos motivos. Eu estou vendo aqui, eu só consigo enxergar o da Juraci, tá? Porque é o que está na tela para mim nesse momento, não fica aparecendo tudo, tá? Ela está agradecendo aqui pelas pessoas da nossa igreja, por nós, né? Por todo mundo que tem orado pela vida dela, tá? E ela também tá agradecendo aqui também, dizendo que está bem melhor. E agradecendo os irmãos aí da Vila das Belezas. Juraci que tem sido aí uma companheira aí já há muito tempo aí do Pão das Três, que mora bem longe de nós, viu? Não mora perto não. E Deus abençoe então, viu, Juraci, a sua vida. A gente estava orando já nesse final de semana, agradecendo a Deus pelo nascimento do Natan. O Natan nasceu no sábado de manhã, foi para a UTI por causa de alguns probleminhas no pulmão, água no pulmão. E ele saiu hoje de manhã, tá, da UTI, ele já foi para o quarto, então ele já está bem melhor e está cumprindo aquele prazo, né, que é um prazo natural, né, para as crianças quando nascem, né. Eu lembro que o Cris nasceu numa sexta-noite, ele teve alta na segunda-feira de manhã. Então é muito normal que as crianças que nasçam, elas passem uns 2 dias de observação, né, às vezes aparece um probleminha de pele, alguma coisa assim, tem que fazer o tal do teste do pezinho, alguns outros exames. Mas graças a Deus o Natan já tá no quarto, né? Já está com os pais e logo deve ter alta e voltar para casa, tá? A gente tem orado também aí por missões nesse mês de setembro. Como eu disse, está confirmada a presença, tá? Não virá o casal, virá apenas o missionário Markson. Eles têm um trabalho no Amazonas e no momento eles estão trabalhando em Roraima, ali na divisa, ali na fronteira do Brasil com a Venezuela, com os refugiados venezuelanos. E ele vai, então, estar com a gente no próximo domingo à noite, sob a direção do pastor Márcio Sarrafi, falando de missões, fazendo o fechamento de missões. Então, os irmãos que querem fazer a sua oferta durante o culto, se preparem, tá? Porque os valores levantados, então, no domingo ali, que caírem soltos, assim,
eles vão ser dedicados a missões nacionais. E os irmãos que optam ainda por fazer o depósito na conta, né, o depósito pelas redes aí, pelos aplicativos, né, de banco, continuem fazendo dessa forma. A gente está orando pela vida do Nilson também. O Nilson ontem ficou doente, acabou não indo para a igreja de manhã. Ele estava inclusive escalado para participar da equipe de introdução. Ainda não temos uma notícia se era Covid ou não, se foi uma gripe pontual, mas logo a gente vai tentar levantar aí e saber como é que está a saúde do nosso irmão Nilson. Temos orado pela vida também dos nossos idosos, que são os mais empolgados, né, com o retorno às atividades da igreja, mas a gente tem percebido aí a cada domingo pessoas novas voltando devagarinho. Ontem à noite mesmo no culto, né, depois do culto a gente estava observando ali, eu conversando com o Thiago, deu uma paradinha, então vamos voltar aqui. Conversando com o Thiago, percebemos ali a presença ali de um grupo de irmãos novos, né, que ainda não tinham aparecido nos cultos, e a gente fica muito alegre com essa situação. E continuem, né, irmãos, acompanhando aí as atividades, se inscrevendo aí nos links. A gente sempre tem uma sobrinha de vagas aí para os cultos noturnos. Eu sei que muitos irmãos optam por ir no culto da manhã por motivos absolutamente compreensíveis. Mulheres que retornam para casa sozinhas, pessoas mais idosas. Então eles têm uma preferência pelo culto da manhã, mas os outros podem optar também pelo culto da noite. Graças a Deus a gente tem tido uma presença e uma participação muito boa, então eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus por isso também. Temos orado pelas nossas parcerias missionárias. Por esses dias aí o pastor Jadá está viajando para o Amazonas. A gente não tem dado muita ênfase nisso, porque nós estamos em campanha de missões nacionais, o Jadá sabe disso também. E nossa igreja é uma parceira dele, pontualmente, né, nas suas atividades, nos seus trabalhos que ele realiza. Também com o pastor Adiel, né, que tem tido, com quem a gente tem tido também um contato muito forte, faz parte das nossas parcerias. Com o pastor Josias também, lá em Sergipe, e tudo mais, tá? A Isabel Almeida, peço oração para Cláudio. Deus abençoe ele no serviço, tá? Eu não estou conseguindo, é Isabel Amada, né? Não estou conseguindo ver a fotinho, porque o celular está quase 2 metros aqui de mim, aqui eu não consigo ver a foto com muitos detalhes, mas Deus abençoe então o Cláudio, tá, Isabel? E que Deus abençoe a vida de vocês aí também. Então, a gente tem todos esses pedidos aí, esses motivos de oração. Estamos vivendo um momento muito feliz, muito alegre também, começamos a apresentar os bebês também. Então, ontem de manhã nós apresentamos a Lívia, à noite nós apresentamos o Davi. No próximo domingo de manhã nós teremos mais um bebê sendo apresentado, que eu não lembro quem é. Foi eu que fiz a escala, mas eu não estou com a escala aqui, então não vou arriscar dizer quem é que vai ser apresentado. Mas a gente vai apresentando, sobretudo quando não tem ceia, quando não tem visita missionária, para a gente poder fazer aquele momento com bastante tranquilidade, tá bom? Então voltamos às nossas atividades. O Seminário Teológico Batista Mispá também voltou às suas atividades presenciais. Eu dou aula de segunda-feira nos 2 períodos, o pastor Márcio Sarraf dá aula na segunda-feira também nos 2 períodos, a Vone, né, dá aula no primeiro período da segunda-feira, a Alice dá aula no segundo período da segunda-feira. Então nós temos aí pelo menos quatro membros, né, da nossa igreja, 4 irmãos da nossa igreja, eu, o pastor Márcio, a Vone e a Alice dando aula aí na segunda e na terça-feira do seminário. E para mim isso é uma bênção muito grande, viu? Então vamos louvar a Deus e agradecer ao Senhor também por essa grande alegria, né, de termos aí membros da nossa igreja como professores aí do nosso seminário. E é isso aí, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por essas bênçãos, colocar a vida desses irmãos aí que estão doentes e enfermos também, os nossos idosos nas mãos do Senhor. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela alegria, pela bênção e pela grande responsabilidade que o Senhor nos dá, de juntos como teu povo podermos orar, buscar, ó Deus, a tua presença, buscar o teu favor, as tuas bênçãos,
a tua resposta, ó Deus, para as nossas perguntas, a solução para os nossos problemas, o alívio dos nossos corações diante das nossas aflições, mas também te louvarmos e te agradecermos pelas bênçãos, ó Pai, inumeráveis que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pelos irmãos que durante esta pandemia foram pais e pelas muitas crianças que nasceram. Te agradecemos pela vida do Natan, que já saiu da UTI, se encontra melhor e já com a previsão de alta, ó Deus, talvez para os próximos dias, e pela alegria que o Senhor trouxe ao coração do Renato e da Rebeca com o nascimento do seu bebê. Nós te agradecemos também, ó Pai, porque o Senhor nos tem abençoado com campanhas missionárias, com conhecimento de diversos missionários, e te agradecemos por podermos colaborar, por podermos trabalhar, por podermos conhecer e saber, ó Deus, o que tem acontecido dia após dia, Pai, nos campos missionários. Pedimos pela viagem que o pastor Jadai, ó Deus, está para realizar para o Amazonas, que ele seja bem sucedido, que os planejamentos, ó Deus, feitos até aqui se cumpram e que, ó Deus, as necessidades ali que podem ser atendidas por ele, sejam todas elas atendidas de fato. Obrigado pela vida do missionário Markson também, que estará conosco no domingo. Guarde a vida dele, cuide da vida dele e o traga, ó Deus, mais uma vez para que a tua palavra seja ensinada, pregada através dele, o nosso empenho missionário possa aumentar e que ele possa também, ó Deus, ser encorajado, ó Deus, ainda mais a continuar, ó Deus, o trabalho que ele vem fazendo, ó Deus, com a sua esposa, um trabalho tão importante ali em Boa Vista, também, ó Deus, no estado do Amazonas. Nós te louvamos também, Senhor, pela vida das nossas outras parcerias missionárias e te louvamos pela vida também de pessoas que nos têm acompanhado aqui no Pão das Três. Obrigado pela vida da irmã Juraci, que hoje traz uma gratidão ao Senhor, porque ela tem melhorado, tem estado melhor, ó Deus, da sua saúde. E ela agradece, ó Deus, as orações, e nós agradecemos por poder orar, por podermos, ó Deus, tê-la conhecido, interceder também pela vida dela. A Isabel nos traz um pedido também a respeito do Cláudio, pedindo que o Senhor possa abençoá-lo no seu trabalho, possa abençoá-lo nas suas atividades, e peço que o Senhor abençoe e guarde também a vida da Isabel. Nós oramos também, ó Deus, pela vida dos idosos, ó Pai da nossa igreja. Primeiramente te louvamos, porque eles são muitos, eles têm alegria em te servir, têm alegria, ó Deus, em estar, ó Deus, na tua casa, e ficamos alegres, ó Deus, de a cada domingo vê-los, ó Deus, participando das atividades, louvando e adorando o seu nome. Peço que o Senhor cuide de sua saúde física, os guardando, ó Pai, dos males, ó Deus, e os protegendo, os ajudando a seguirem, ó Deus, os tratamentos de saúde que eles vêm realizando, abençoando a vida dos seus familiares, para que continuem empenhados, ó Deus, no cuidado de cada um deles. Peço que o Senhor também continue cuidando de sua vida espiritual, que eles continuem amando ao Senhor, amando a sua igreja, amando estar nos cultos, ó Deus, e que cada culto seja para eles, ó Deus, um momento de comunhão, de alegria, de aprendizado, ó Deus, da tua palavra, e um momento também para juntos estarmos orando, ó Deus, com esses irmãos tão queridos, rogando que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre a vida de cada um deles, mas que também atenda, ó Deus, aos seus pedidos, ó Deus, e também alivie as dores e as angústias também dos seus corações. Mais uma vez, obrigado pelo nosso retorno, obrigado, ó Deus, pelas tuas bênçãos que nos têm acompanhado, e te louvamos, ó Deus, por todas essas coisas no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então é isso. Deixa eu ver aqui, tem mais um pedidinho aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. Pastor Júnior, quando o Pão das Três sair do ar... E entrou outro pedido. Depois eu dou uma olhada aqui, né? Foi algum pedido aqui. Deixa eu ver se eu consigo resgatar. Eu vou tentar, tá? Vai ficar meio esquisita a minha mão aí na... acho que eu consigo aqui. Vai dar trabalho. Esse dispositivo aqui do Facebook não é tão preciso assim, não é tão fácil de mexer quando a gente está ao vivo, não. Deixa eu ver aqui. Bom, depois eu vejo. Alguém diz quando o Pão das Três sair do ar, tinha alguma coisa, depois a gente vê aí e responde, tá bom? Tá difícil de voltar aí o pedido. Irmãos, é isso aí, nós estamos encerrando a nossa edição do Pão das Três de hoje, né? Hoje eu tomei também aí a segunda dose da vacina, né? Estava agendado, eu fui lá, tomei
a segunda dose da vacina. E a gente tem aconselhado, né, que os irmãos que vão, né, que tomem as suas vacinas direitinho. Eu não vou postar fotinho, né, não vou fazer isso aí, porque, né, eu já posto foto de tanta coisa, não postei foto da vacina e nem do comprovante não, mas estou dando aqui a minha palavra para vocês de que eu tomei no dia de hoje, tá bom? Continuem se cuidando, continuem participando das atividades da igreja, se inscrevam para os cultos, vamos encher os 2 cultos, vamos chegar no limite aí das inscrições e vamos realmente aparecer. A gente ainda tem um pequenino número de irmãos aí fazendo a inscrição em duplicidade, então vamos ter um pouquinho mais de cuidado aí. Na hora que aparecer lá a sua inscrição foi registrada, fica tranquilo porque foi registrado. E obviamente, se você teve alguma coisa muito grave realmente, né, que te impeça, dá uma avisadinha pra gente que você vai se ausentar do culto. Eu vou te dizer por quê. Algumas pessoas, às vezes, elas acabam perdendo o momento da inscrição. E quando elas vão tentar fazer a inscrição, ou a gente vai fazer a inscrição delas, as inscrições já foram encerradas, tá? E aí, se você fez a inscrição e por algum motivo não vai acontecer alguma coisa, dá um toque na gente, porque aí a gente consegue fazer a substituição, né? Colocar alguém, tá bom? Isso aí pode ajudar a gente bastante. Mas façam um esforço e estejam lá, tá? Então, um grande abraço para todos vocês, uma alegria mais uma vez estar com vocês no Pão das 3. Que Deus nos abençoe e amanhã tem mais às 3 da tarde com o pastor Márcio Sarraf. Fiquem em paz.